Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, verso de número 48. Diz assim a palavra de Deus: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus e pedir sua bênção para que nós possamos experimentar da palavra de Deus. Querido Deus e Pai Celestial, Senhor, nós te somos gratos por nos encontrarmos aqui mais uma manhã, Senhor, para estudarmos a Tua palavra, para ouvirmos o que o Senhor tem para nos dizer, firmar, fundamentar a nossa fé e acrescentar, ó Deus, também nosso entendimento da Sua palavra, do caminho da vida, do caminho da redenção que o Senhor nos deu, ó Deus, para sermos alimentados por Ele todos os dias. Pedimos que, ó Deus, o Senhor nos abençoe a todos. O Senhor conhece cada um e sabe da particularidade de que cada um está vivendo nesse momento, cada um dos sentimentos. E o que rogamos é que, na medida em que esse culto transcorrer, na medida em que a palavra do Senhor, o sacramento ministrado, Deus amado, o Senhor derrame sobre nossas almas a bênção do Senhor, nos fortaleça, ó Deus, e nos ajude em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. No verso de número 20, só para a gente situar, nós estamos aqui nesse último versículo do capítulo de número 5 do Sermão do Monte, a primeira parte, né? Do Sermão do Monte. E no versículo 20, recordando, trazendo a memória dos irmãos, o Senhor Jesus Cristo ensinou que se um homem quiser entrar no reino dos céus, a sua justiça deve exceder a justiça dos escribas e fariseus, os homens mais religiosos e respeitados do seu dia. Exceder, a palavra usada, a palavra na língua grega perissel, significa que excede o número ou a posição, ou algo como extraordinário, ser extraordinário. Ao ensinar isso, uma pessoa poderia se levantar diante ali dos discípulos, diante da multidão, e especialmente os discípulos que estavam ouvindo, e poderia dizer mais ou menos o seguinte: você está querendo dizer que o homem só pode entrar no céu se a sua justiça exceder a dos escribas e fariseus? Tudo bem, então. Então, quanto em excesso de justiça deve ser a justiça do homem para ser salvo? O quanto ele deve ser melhor? Se os fariseus conseguissem atingir 70% ou 75% do padrão, qual deve ser a nossa bondade, então? 80% são necessários? Quão boa deve ser uma pessoa para que seja salva, para que entre no reino dos céus? A essas perguntas, Jesus agora responde com uma declaração que é devastadora para todo e qualquer tipo de tentativa humana de ganhar o novo céu, de entrar no novo céu e na nova terra. Uma declaração que visa levar os homens à graça de Deus e longe de toda e qualquer tentativa humana de autossalvação, de conseguir pelos seus próprios feitos, pelos seus próprios esforços, porque o que ele diz aqui? Portanto, verso 48, repetindo: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. No verso anterior, portanto, verso 47, há uma pergunta
que está bem no meio aqui do versículo. Que fazeis demais? Que fazeis demais? Mais uma vez é interessante, a palavra que é diferente lá no verso 20, né? Exceder, é usada aqui. Essa palavra mais é a palavra pericel, ou perissos, aqui no caso um substantivo ou um adjetivo. Ela é usada aqui. E esta simples palavra mais foi o ponto culminante do que ele estava dizendo até agora. Não basta aos cristãos parecer-se com os não cristãos. Nossa vocação é para ultrapassá-los. O cidadão do reino dos céus, então, aquele que de fato faz parte, ele deve ultrapassá-los. Um pastor alemão, pastor mesmo, não um dog alemão, um pastor chamado Dietrich Bonhoeffer, que nosso querido pastor Pedro trouxe, né, de volta, assim, as leituras dele, escreveu inclusive um livro a respeito deste pastor, muito importante, embora tenha alguns pontos que a gente não pode endossar, certamente, de Bonhoeffer, mas ele escreve um livro chamado O Discipulado, um precioso livro, importante livro, Discipulado. E ele faz, numa parte, um comentário sobre o Sermão do Monte, muito rápido, mas assim, com umas percepções de alguns princípios muito boas e muito profundas. E quanto exatamente a esse termo, neste ponto, ele faz algumas reflexões muito interessantes. Ele diz assim: em que se distingue o cristão do gentio? Segundo o Senhor Jesus aqui. Em que consiste o fator especificamente cristão? Nesta altura ocorre a palavra para a qual tendia todo o capítulo 5. Palavra que resume tudo o que foi dito até aqui. O fator especificamente cristão consiste no extraordinário, aqui no perissos, no invulgar, no não natural. É o que excede a justiça dos fariseus e supera em muito, e muito mais, o muito superior. O natural aqui, a expressão, ele faz um jogo com as palavras gregas, to, que é a mesma coisa, tanto para os gentios como para os cristãos. O especificamente cristão começa com o extraordinário, e a partir daí o natural fica relativizado. Onde não existe fator extraordinário, singular, não existe também essência cristã. O fator essencialmente cristão não ocorre nas coisas naturais, mas apenas no exceder-se. Continua Bonhoeffer. O perissos, ou o mais aqui, aquilo que é mais, o que excede, jamais se resume no mesmo, tanto dos cristãos ou dos outros que são coisas iguais. Esse é o grande engano no qual incorre uma ética protestante perversa, na qual o amor a Cristo se resume no amor à pátria, à amizade, o trabalho, no qual a justiça que excede se resume na justiça civil. Hoje é impressionante como nós estamos confundindo no nosso Brasil exatamente esse discurso político, civil que está por aí. Resumimos cristianismo a amor à pátria e à família. Isso não é discipulado, isso não é cristianismo, e nos contentamos, pelo menos nós temos isso, mas isso não é o cristianismo simplesmente. Jesus jamais falara assim da igreja, dos discípulos de Jesus, do discipulado cristão. E aqui Dietrich Bonhoeffer está falando na altura da Segunda Grande Guerra, foi martirizado, inclusive, Dietrich Bonhoeffer, por ir contra o nazismo. Poucos dias depois do nazismo, de Hitler se matar, ele foi martirizado, é o mártir do nazismo, contra, como cristão comprometido. O essencialmente cristão consiste no extraordinário. Nós estamos contentes com ser igual, ser a mesma coisa que qualquer outra pessoa
de boa índole nesse mundo é igual ao cristão, mas o que Jesus está dizendo no Sermão do Monte é que vai muito mais além, é no extraordinário, diz Bonhoeffer, corretamente, captou completamente o sentido do Sermão do Monte. Para finalizar, esta bela ideia de Bonhoeffer, ele pergunta: em que consiste o extraordinário, o muito mais? Consiste no caminho que se encontra sua realização na cruz de Jesus Cristo. É o próprio amor de Jesus Cristo, o amor que sofrendo e obedecendo vai à cruz. É a cruz. A essência, o extraordinário do cristianismo é a cruz que eleva os cristãos acima do mundo, conferindo-lhes nisso a vitória sobre o mundo. Eis o extraordinário na vida cristã. O perissos é, pois, cumprimento da lei, cumprimento dos mandamentos. Em Cristo crucificado e em sua igreja realiza-se o extraordinário. Esses são os perfeitos, como é o Pai Celestial. Esse versículo, esse último versículo do capítulo 5, é o versículo mais importante do Sermão da Montanha. É o clímax do primeiro dos 3 capítulos do sermão e é o auge do qual muitos dos ensinos posteriores, os que virão aqui adiante, vão explicar. Se você entende esse verso, se nós compreendemos esse versículo, nós entendemos a essência de tudo que Jesus Cristo está ensinando. E nós vamos entender o coração do evangelho cristão e vamos dizer assim, da Bíblia de uma forma geral. O que significa, em primeiro lugar, ser perfeito? Que o texto diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. O que significa isso? Uma olhada nas palavras, tanto do Antigo Testamento, quanto as 2 ou 3 palavras usadas lá, que sempre estão dentro de um contexto, que se refere ao culto, por exemplo, expressões na língua hebraica que você olha às vezes naquela lista de sacrifício das exigências, sem defeito, sem mácula, são expressões, são palavras na língua hebraica que expressam essa ideia de perfeição. Uma outra palavra na língua hebraica que é muito semelhante à palavra paz ou shalom, o shalem, dá também essa ideia de algo agora que é completo, que está algo que cumpre os determinados requisitos. A palavra usada aqui, a palavra teleios, perfeito aqui, ela tem a ver, é usada em contexto do Novo Testamento como aquelas coisas que estão perfeitamente adequadas. Ela é usada, por exemplo, em alguns contextos do mundo antigo para barcos que saíam pelo mar e estavam devidamente equipados, estavam completamente equipados. Ou então, falava-se dos exércitos, usando teleios, exércitos que estavam em condições de uma batalha, ou seja, completamente adequados para a tarefa que estava sendo feita, ou que se iria propor fazer. O sentido, às vezes, quando é usado no sentido moral, essa palavra no Novo Testamento tem a ver com alguém que não tem culpa absoluta, no sentido moral, completamente sem culpa. Quando essas várias definições da palavra são colocadas juntas no contexto tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, elas nos mostram que o padrão de Deus para um homem é a retidão moral completa e absoluta. Ela não deve ter nada que falte de tudo o que ela deveria ser. Ela não deve ter manchas, não deve ter máculas, imperfeições. Resumindo, ela deve ser essa pessoa irrepreensível, completamente irrepreensível. Agora, é claro que ninguém segue esse padrão, pois todos nós carecemos desta perfeição da qual está sendo exigido aqui. Sede, portanto, perfeitos, como perfeito é o vosso, esse é o padrão, como perfeito é o vosso Pai Celestial, porque por um simples fato, depois de Gênesis capítulo 3,
quando o pecado entrou no mundo, não há, é o testemunho das Escrituras Sagradas, da experiência de cada um de nós. O pecado entrou no mundo, nós somos pecadores, essa mancha entrou no mundo. E Teleios é irrepreensível, é perfeito, sem mácula. Romanos capítulo 3, verso 23, resume, depois de uma longa argumentação do apóstolo Paulo em Romanos, que é a melhor expressão, a melhor definição da verdade do cristianismo, Paulo sentou-se para elaborar argumentos em cima de argumentos. No final do seu primeiro argumento sobre a situação do ser humano perante Deus, Romanos 3, 23, ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse verbo aqui, para pecar, ele tem um sentido muito interessante. Ele foi tirado de um contexto da prática do arco e flecha do mundo antigo. Se refere às flechas daqueles que ficam aquém e, portanto, erram o alvo. Colocou-se o alvo e um punhado de gente, então pegou um arco e uma flecha e tentaram acertar o ponto lá do meio, o alvo. A palavra pecar aqui, literalmente, ela significa errar o alvo. Todos pecaram. Deus tem um alvo para o ser humano, ser perfeitos. Todos, é o que se exige, o Deus, o justo, santo, perfeito. O alvo é a perfeição, sem nódoa, sem mácula, sem pecado, sem erro, sem transgressão. Mas o texto diz que todos pecaram, todos erraram esse alvo e por isso estão destituídos da glória de Deus ou carecem da glória de Deus, noutra versão. Isso é o que todos os homens são, todos o que fizeram. O padrão de Deus é um alvo e ninguém jamais o acertou ou acertará. Todos os homens ficam aquém. Consequentemente, ninguém jamais entrará ou conquistará o reino de Deus por seus próprios esforços, porque é isso. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Agora, então, como adquirir isso? Como ser perfeitos? O que uma pessoa deve fazer? O que eu devo fazer? O teólogo norte-americano Michael Scott Horton diz que você não contribuiu em nada para a sua salvação, exceto com o seu pecado. Todos nós pecamos. Todos somos pecadores. Nada do que você fará será perfeito. Somente o que Deus faz é perfeito. Portanto, se você deseja alcançar a perfeição que Deus requer, deve ser como resultado do trabalho de Deus, da obra de Deus feita por você e em você. John Murray, um teólogo, escreve um livro falando, o título diz muita coisa já, redenção conquistada e aplicada, ou consumada e aplicada. Ou seja, redenção no sentido objetivo, ou seja, foi feita uma obra por nós, mas fora de nós, através dos anos de vida que Jesus viveu sobre a face da terra. Essa é a obra consumada. E é aplicada quando alcança a vida do pecador. A obra de Deus em Cristo por nós e em nós. A obra que Ele realizou há 2000 anos atrás e a obra que é realizada, aplicada pelo Espírito Santo em nós quando cremos no Evangelho. E dia a dia somos santificados pelos meios que Deus tem ordenado para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Como é que Ele fez isso? Deus fez esta obra e tem feito essa obra em 3 partes, o que envolve o nosso passado, ou o passado registrado na própria Escritura Sagrada,
o nosso presente e também ao futuro. Primeiro, veja, Deus muda o registro em nosso favor. Esse registro terrível de pecaminosidade. Em segundo lugar, Ele trabalha para nos aperfeiçoar nesta vida. E em terceiro, Ele nos aperfeiçoará completamente no momento da nossa morte. Então, vejamos isso em partes. Veja a mudança que Ele efetuou nesse registro terrível de pecaminosidade. Como Deus trabalha para aperfeiçoar esse registro? O pecado, como a gente já mencionou e nós sabemos, é uma ofensa à justiça de Deus. Não pode ser ignorado ou simplesmente deixado para trás. No mundo tal qual Deus criou, isso é impossível. Deus deixa de ser justo, Deus deixa de ser Ele mesmo. Ele deve ser tratado. Consequentemente, a Bíblia nos diz, irmãos, que Deus, o Pai, enviou o seu Filho para morrer pelo pecado de outros, suportando a pena do pecado e cancelando todas as reivindicações de justiça contra o pecador, contra nós mesmos. Este é o significado da cruz de Jesus Cristo. Ela não foi simplesmente um exemplo, algo que foi colocado para ser um exemplo de como se deve sofrer, por exemplo, como se deve viver neste mundo e ser injustiçado. Não foi para isso. Não é uma espécie de exemplo para os mártires, para as pessoas que têm uma causa e elas sofrem por causa desta causa e elas devem seguir em frente. Não foi para isso que Jesus veio. Não foi um exemplo, muito menos uma tragédia sem sentido, como para muitas pessoas o são. É o lugar em que Deus puniu o pecado e cancelou suas reivindicações contra todos aqueles que deveriam crer em Jesus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, lá pelo capítulo 3, verso 14, ele diz o seguinte: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, ou seja, havia um registro terrível de pecaminosidade, todos os nossos pecados estavam lá. E pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Como é que isso se deu? Olha, esse texto diz que há um escrito de dívida, havia um escrito de dívida contra nós. Todos os seus pecados, os meus pecados, estão patentes aos olhos de Deus, registrados, vamos dizer assim, usando essa figura. Mas Ele cancelou esse escrito de dívida, diz o nosso texto, pela obra de Cristo. Como é que isso se deu? Aqui nós entramos em algumas coisas das mais profundas e mais importantes da chamada cristologia. A obra de Cristo em nosso favor divide-se normalmente em duas partes: a obra de obediência ativa e a obra de obediência passiva de Cristo. O que isso significa? Que Ele obedeceu toda a lei por nós. Jesus Cristo viveu neste mundo uma vida perfeita de obediência para assim pudesse obter justiça para nós. Ele veio, na verdade, para obedecer a lei de Deus ao longo de toda a sua vida, por pensamentos, palavras, atitudes, de modo que os méritos que Ele alcançou por sua obediência fossem contados em nosso favor. E dessa forma, esse registro terrível de podridão, de pecados, eles foram anulados, porque agora um registro vitalício em nosso favor foi, de fato, colocado na nossa conta. Mas também, isso é chamado de obediência ativa de Cristo. Veio também os sofrimentos de Cristo por nós. Ele não só veio para obedecer à lei que eu e você devíamos obedecer e não obedecemos, mas Ele veio também para sofrer.
a penalidade dos nossos pecados. Cristo tomou também sobre si os mesmos sofrimentos necessários para pagar a penalidade dos nossos pecados. Jesus sofreu por toda a sua vida, Jesus sofreu mais intensamente por nós na cruz do Calvário. Todo tipo de dor ele sofreu, a dor física, a dor de carregar o pecado, a dor do abandono da cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sofreu a dor de suportar a ira de Deus. E qual o resultado disso tudo? Através dos seus sofrimentos, Cristo pagou a penalidade do nosso pecado. Assim Ele nos livrou do castigo eterno. Pela obediência de Jesus à lei de Deus, por seus sofrimentos durante toda a sua vida até chegar à cruz do Calvário, Ele conquistou o direito de nos dar, nos colocar no reino. Em outras palavras, de nos colocar numa condição perante Deus de sermos perfeitos no sentido que exige esse texto. Mas mais ainda, também a segunda maneira pela qual Deus trabalha para aperfeiçoar o crente é começar a aperfeiçoá-lo cada vez mais nesta vida. Não para, não termina nessa obra que Cristo fez por nós no tempo e no espaço há 2000 anos atrás. Continua nesta vida. Ele opera em nós através de um processo que chamamos de santificação. Ele nos faz crescer rumo a perfeição expressa na lei de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve, por exemplo, aos Filipenses, fala dos dois tipos de distinção desta perfeição. Ele diz, lá em capítulo 3, verso 12 de Filipenses: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E em seguida, no verso 15, ele diz assim: todos os que somos perfeitos tenhamos este sentimento. Embora soubesse que seu registro já havia sido limpo diante de Deus com base na fé em Cristo Jesus, ele está ciente de que há uma obra que deve ser feita dia após dia na sua vida. E ainda, essa perfeição se completará no futuro. O estágio final da obra de Deus em nós, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ou se não voltar no dia da nossa morte, a Bíblia diz que isso se completará. Nós seremos completamente perfeitos, segundo a Escritura Sagrada, no novo céu e numa nova terra. Eu quero terminar retomando aqui a pergunta do início. Em que se distingue o cristão do gentio? Em que consiste o fator especificamente cristão? O pregador Martin Lloyd-Jones coloca um pouco diferente essa pergunta. Ele coloca nos seguintes termos: em você há alguma coisa de especial? Qual é a diferença? Ele diz assim: eu não estou perguntando se você está vivendo uma vida boa, moral e reta. Também não estou perguntando se você está fazendo costumeiramente as suas orações e nem se você frequenta a igreja com regularidade. Há muitas pessoas que fazem tudo isso, mas que, no entanto, não são crentes. Boa gente boa aí fora. A questão é: você já conta com o registro vitalício de Deus em seu favor? Você já creu neste evangelho que diz que você é um pecador perdido, sem perdão, sem condições alguma de se pôr diante de Deus, mas que você crê que a obra de Cristo naqueles 33 anos de vida foi feita em seu favor? Você tem a humildade suficiente para entender, para aceitar de todo o coração que você merece o inferno, as agruras eternas de uma vida sem Deus, mas que você confia suficientemente na obra de Cristo feita em seu favor,
Você confia absolutamente nisso, não no seu registro pessoal, na sua performance, seu desempenho, mas no absoluto e pleno registro de Cristo Jesus em obediência à lei, em satisfação pelo pecado. Você tem isso ou não tem? Porque é isso que significa ser perfeito aqui. Você não pode ser perfeito por sua performance, por seu desempenho. Nós dependemos da perfeição de Cristo, imputada, colocada na nossa conta. Isso é cristianismo, não é essa balela que estão pregando por aí em muitas igrejas, e os cristãos estão com essa boca cheia, achando que a gente tem um país cristão, ou que é uma luta de cristianismo contra qualquer outra coisa. Você já tem o registro positivo de Cristo em seu favor. E o que você teria mais do que os outros? E o que haveria de especial em você? Há em você algo da virtude também do Pai Celeste? Sim, porque algumas coisas, embora pequenas, parcas, poucas, do caráter de Deus, precisa ser demonstrado em você. É isso que Jesus também espera. Há em você, diz Lloyd Jones, pelo menos uma minúscula semelhança com Deus. Esse é o seu grande teste. Se Deus é seu pai, então de uma maneira ou de outra, alguma coisa neste filho da família celeste que estará presente em você. Porque inevitavelmente essas características da família de Deus vão aparecer em nós, irmãos. Sim, o que há de especial em você? Que Deus nos conceda, que ao nos examinar a nós mesmos, possamos descobrir algo desse caráter sem par, daquela distinção que faz parte do discípulo de Jesus. Porque se saudardes os homens, os vossos irmãos, que fazeis demais? O que há de extraordinário nisso? Não podemos confundir cristianismo com essa mesmice. Que nosso Deus nos abençoe, nos faça claro isso para nós, que o cristianismo é algo extraordinário. Fala do extraordinário. Vamos orar? Querido Deus e Pai Celestial, nós queremos, Senhor, te dar graças por mais essa manhã e podermos escutar, podermos ter a oportunidade de ouvir da sua palavra os seus propósitos, o caminho da redenção. Ó Deus, este evangelho maravilhoso que não só nos salvou, mas tem também nos sustentado e nos levará à plena salvação e perfeição, conforme esse texto nos apresenta. Pedimos que o Senhor abençoe essa igreja, para que, Senhor, nós compreendamos que andar com Cristo é muito mais, está num nível extraordinário, e que somente viver extraordinariamente, somente pela ação do Senhor em nós que será isso demonstrado. Que possamos desejar de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.